A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, estou passando aqui para trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus, aqui 1 João, capítulo 3, e o versículo 3, 1 João 3 e 3, diz assim: qualquer que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. E aquele que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Bem, sabemos que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecados. Você entendeu o que está dizendo aqui a palavra do Senhor? Dizendo aqui, qualquer que nele tem esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, acreditamos que Jesus é o único Salvador da nossa alma, não é verdade? Isto é posto que crer, porque quem não crê não tem como fazer isso que está dizendo a palavra do Senhor. Mas a Bíblia está dizendo aqui que aquele que crê, que tem esperança em Jesus, que acredita em Jesus como o seu único Salvador, a Bíblia está dizendo aqui que nós temos que se purificar a nós mesmos, porque Ele é puro. Quer dizer, nós temos que procurar viver uma vida de santidade na presença de Deus, porque Ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, né? Aí ele disse: bem sabemos que ele se manifestou para tirar o nosso pecado, e nele não há pecados. Então Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Aquele que comete iniquidade, aquele que comete pecado, o pecado é iniquidade, né? Mas Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Só que nós não podemos continuar no pecado. Se um dia nós entregamos a nossa vida para Jesus, né, Jesus tirou os nossos pecados, por isso Ele se manifestou. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que permanecer puro como Ele é puro. Diz: qualquer que permanecer nele não peca, mas qualquer que pecar não viu e nem conhece a Ele. Você entendeu o que está dizendo a palavra de Deus? Se nós queremos permanecer em Jesus e queremos ter a salvação, nós temos que viver em santidade, em santificação de vida, porque Jesus é puro. Se nós dissemos que permanecemos em Jesus e dissemos que acreditamos em Jesus e continuamos no pecado, continuamos na vaidade, então nós não conhecemos. Nós não conhecemos Jesus, porque se nós conhecer Jesus mesmo e as suas palavras, nós permanecemos em santificação e santidade na presença de Deus. É o que está dizendo a palavra de Deus aqui. Aí disse mais: filhinho, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então nós temos que procurar ser justos na presença de Deus, procurar santificar a nossa vida, porque Cristo é justo, Deus é justo, e nós temos que permanecer firme na sua presença. Então nós não devemos ser enganados. Se nós somos salvos em Jesus, não é verdade? Nós temos que viver em santidade. Aí disse: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo pecou desde o princípio. Por isto o Filho de Deus se manifesta para desfazer as obras de Satanás. Então veja bem, quem permanece no pecado é filho do diabo, é filho de Satanás, né? Agora, aquele que permanece com a sua vida em santidade, em santificação, ele é filho de Deus. Por isso está dizendo que quem comete pecado é do diabo, quem comete pecado é de Satanás, né? E mais, Cristo, Jesus se manifestou, né? Os filhos de Deus se manifestam agora em santidade e santificação, para quê? Para desfazer as obras de Satanás. Por isso que as obras do diabo ele aparecem por causa daquelas pessoas que vivem com a vida em santificação e santidade. Porque aqueles que vivem com a vida em santificação e santidade na presença de Deus, ele faz a vontade de Deus. Então aí são manifestos as obras de Deus que precisa para o homem e para a mulher ser salvos, né? E aí se manifesta as obras de Satanás. E disse mais: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque somente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Entendeu? Aí disse mais que nisso se manifesta o Filho de Deus e o filho do diabo. Aquele que não pratica a justiça, não ama o seu irmão, e não é de Deus. Então a Bíblia está dizendo bem claro aqui para nós, né? Como que se manifesta o Filho de Deus e o filho de Satanás.
Quem permanece na justiça de Deus, em sua vida, em santidade, santificação, amor ao próximo, ele é filho de Deus. Mas se ele não permanecer no amor de Deus e não viver com a sua vida em santidade na presença de Deus, então ele se manifesta como filho de Satanás, como filho deste mundo, né? Porque o pecado é deste mundo. Agora, nós temos que procurar de toda maneira nos purificar na presença de Deus. Muitas pessoas podem dizer, mas o que é o pecado? A Bíblia diz que a vaidade é um dos pecados que vai mais deixar pessoas na face da terra. O que é a vaidade? É o que muitas pessoas hoje, cristãos, estão vivendo aí, não é verdade? Vaidosos, né? Se apresentam com uma vaidade tremenda, né? A mulher vai lá, muitas vezes está com o cabelo branco, ela vai lá e pinta o cabelo. A Bíblia diz que isso é vaidade, né? Porque não pode tornar o cabelo branco preto, não é verdade? E a mulher vai lá e pinta o cabelo, né? Pinta o cabelo de preto, pinta o cabelo de vermelho, chama-se vaidade. E a vaidade é pecados, não é verdade? A mulher muitas vezes vai lá, se maquia tudinho, né? Se torna uma pessoa diferente. Você olha para uma pessoa maquiada é uma coisa, sem maquiagem é outra. Ah, mas isso é para ficar bonito. Chama-se vaidade. Vaidade. E a Bíblia diz que a vaidade é pecado. E se é pecado, está longe da presença de Deus. Quando você vê uma mulher cristã, serva de Deus, toda na maquiagem, né? Num batonzinho, num esmaltinho, num brinquinho na orelha, num cabelinho cortado, né? Toda ajeitadinha, na maquiagem, chama-se vaidade. E a vaidade é pecado, diz a palavra de Deus. Está longe da presença de Deus. Se não está com Deus, está longe, né? Então não pode alcançar a salvação. Agora o homem e a mulher tem que viver uma vida em santificação, em santidade, em toda maneira de viver. E não é só nisto, amor ao próximo também, né? Porque quando uma mulher ela se veste inadequadas, né, com roupas transparentes ou com roupas apertadas que mostrem parte do seu corpo, se torna-se uma vaidade, se torna-se lascívias, né? O que acontece? Gera cobiças. Essas cobiças se tornam-se pecados, né? Ela peca e leva as outras pessoas a pecar. Quer dizer, ela não está tendo amor nem em si próprio, na sua alma, e nem nos seus próximos. E aí se torna, muitas vezes, um gerador de pecados, não é verdade? É tipo assim, é como aquela formiga, não tem aquela formiga Saul, que ela vai lá, corta as folhas, né, e leva para o seu ninho. Ela não come aquela folha, mas aquelas folhas vai se fermentar dentro do seu ninho, lá dentro da sua toca, né, vai gerar um fungo, e este fungo é o que ela vai comer, e depois ela pega aquela folha e descarta. Assim também é Satanás, assim também é o diabo. O diabo, ele se alimenta do pecado. A comida de Satanás é pecados. E quem que ele faz para gerar essa comida para ele? Os seres humanos, né? Na lascívias, na iniquidade, na verdade, na vaidade. E muitas pessoas hoje, muitos cristãos estão caindo nessa. Hoje você olha crente hoje aí, provavelmente mulher, homens, numa vaidade tremendas, né? Então, com esperança de morar no céu. Mas a Bíblia diz que a vaidade é pecado. E este pecado está longe da presença de Deus. Mas se nós queremos viver com a vida em santidade, nós temos que santificar a nossa vida. A nossa preocupação não é o nosso bem-estar na boniteza neste mundo, mas com a salvação da nossa alma. Agora, a pessoa que vive santificação e santidade, ele é belo. Você pode notar uma pessoa, uma mulher, que ela é honesta, uma mulher que ela se veste bem, comportados, né, com seus cabelos normais, não é verdade? Você olha para ela está na beleza natural, ela é totalmente diferente. Pega uma pessoa toda na maquiagem, toda no enfeite, um dia você veja ela, outro dia você chega de manhã na casa dela, você não reconhece ela fora da maquiagem, né? Porque aquela maquiagem transforma até mesmo o rosto da mulher, né? Fica totalmente diferente, mas a pessoa no natural é totalmente diferente, diz a palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, fique com esta palavra, medite nesta palavra, porque eu tenho certeza que você vai encontrar a tua salvação. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.